Cleide, você gostou da vinheta nova? Eu gostei. Oi, seja bem-vindo ao Hati Sound, o seu clube do coral. Eu sou Bela Hati e sou Bela Hati também no Instagram e no TikTok. E hoje a gente vai falar de um caso um pouquinho sério, um assunto um pouquinho mais sério. E eu vou te explicar o que tá acontecendo com o Scott Rudin e toda essa situação que ele tá sendo acusado e provado, né, de já ter assediado diversas pessoas, de ter abusado de diversas pessoas. Não, a gente tá falando necessariamente de um abuso sexual, a gente tá falando de um abuso psicológico, principalmente em relação de poder. Então, ele fazia muito isso com os funcionários dele, mas a gente vai entender isso a fundo. Primeiro de tudo, vamos falar sobre quem é Scott Rudin e por que é tão importante a gente saber quem ele é. Afinal, ele é uma das 16 pessoas que tem o EGOT. E ele é um dos produtores mais importantes da área do cinema e também da área da Broadway. Ele produziu muitos musicais famosos em grandes produções e ganhou 17 Tony Awards. O Scott nasceu dia 14 de julho de 1958 e ele é produtor de diversos filmes muito famosos, como por exemplo Clueless, que é a Patricinha de Beverly Hills, Sister Act 1 and 2, e também Sabrina. Além de vários sucessos nos palcos da Broadway, como por exemplo Gypsy, Hello Dolly e The Book of Mormon. E também o seu último grande sucesso, que é To Kill a Mockingbird. Eu vou deixar os links dos artigos do New York Times, enfim, de todos os artigos que eu achei sobre o Scott, sobre toda essa situação aqui na descrição. Eles são em inglês, mas quem tiver interesse em ir mais a fundo dessa história, porque o que eu vou fazer aqui é mais ter uma conversa com vocês e explicar o que tá acontecendo, do que contar tudo, porque é muita coisa. Afinal, as pessoas já sabiam que ele fazia esse abuso psicológico há muito tempo. Inclusive, em uma revista de 2010, ele saiu como um dos caras mais temidos de Hollywood, como se isso fosse uma coisa boa, porque todo mundo via esse comportamento bizarro que ele tinha para os seus funcionários, com os seus funcionários. Então, é uma história muito extensa, muito grande. Então, se você quiser saber todos os detalhes, eu vou deixar aqui na descrição. Bom, o que está acontecendo? Vários dos funcionários do Scott estão vindo e contando e falando das suas experiências com ele. Uma das que mais chocou as pessoas, com certeza, foi que ele quebrou um MacBook na mão do funcionário e o funcionário ficou todo machucado e teve que ir pro hospital. Também teve um funcionário que ele tacou um prato nele e ele teve que sair de ambulância porque ele estava tendo um ataque de pânico toda vez que ele via o Scott. E o que eu acho mais bizarro é que ele tem um comportamento e um pensamento muito de predador, porque ele só contrata, ele só escolhe pessoas novas. Então, por exemplo, nenhum dos funcionários dele, nenhum dos assistentes que trabalham diretamente com ele tem mais de 25 anos. E por que isso? Porque são pessoas que acabaram de sair da faculdade, acabaram de se formar na NYU, querem entrar para esse mundo da Broadway ou querem entrar para o mundo do cinema e veem lá uma oportunidade incrível, porque isso é muito bom para o currículo. Ser assistente do Scott era uma coisa muito boa para o currículo. E é uma pessoa que está disposta a passar por abusos, se a carreira dela, né, puder evoluir com isso. Só que as pessoas mais novas, elas não têm noção do que isso pode impactar na vida delas. Por exemplo, outra história que a gente tem também aí. Uma das funcionárias dele tinha diabetes comprovada e o médico dela exigia que ela fizesse 30 minutos de exercício por dia por conta da diabetes dela. Ok, até aí ok. Então ela levou um atestado pro Scott e falou, olha, eu tenho que fazer exercício das 5h30 às 6 da manhã todo dia. Por que das 5h30 às 6 da manhã? Porque ela começava a trabalhar às 5 da manhã pra ele. Ela começava a responder e-mails às 5 e às 6 ela tinha que estar no escritório. Então ela foi levar esse atestado que ela precisava, por ordens médicas, ela precisava fazer esse exercício. E ela saiu do trabalho às 8 e todos os funcionários dele disseram que era muito comum essa rotina das 5 às 8, das 6 às 8, o que é um absurdo. Só por isso. Mas ok. Depois de várias crises que ele teve, ele virou pra ela e falou, olha, por que você não para de fazer o seu exercício? Porque essa meia hora você pode te ajudar a adiantar as coisas. E quando ela falou que ela não ia fazer isso, que ela não ia parar de fazer exercício, ele ficou absurdamente bravo com ela, deu um chilique. Vários funcionários falaram que já viram ele na cozinha espancando porta-guardanapo, quebrando prato, quebrando xícara, atacando nas pessoas. Então tudo que ele tinha na frente dele, ele tacava nas pessoas, se machucasse ele falava que era pra ir pro hospital e acabou. Então assim, era um comportamento nada humano, nada.
E é muito importante a gente começar a falar disso, assim como Hollywood teve todo o movimento Me Too para expor seus agressores e para expor seus abusadores, a Broadway está começando a fazer isso também. E esse movimento, essa plataforma e as pessoas denunciarem essas pessoas está sendo muito importante, porque, como eu disse, era um comportamento que há 10 anos atrás era aplaudido. Ele era visto como um homem forte da indústria, uma pessoa que sabia se impor, uma pessoa que, enfim, trazia vários filmes e peças muito boas, porque ele, sei lá, ele foi nomeado para Oscars mais de 100 vezes. Então, assim, ele é muito renomado na indústria, mas ele é um ser humano de merda. Ele também tinha esse comportamento em relação aos seus coprodutores ou o pessoal da sua própria equipe ou da equipe do filme e do musical que ele estava produzindo. E geralmente esse comportamento, pelo que eu li, não falaram isso necessariamente no artigo, mas pelo que eu li de todas as pessoas que vieram contar, geralmente ele crescia muito pra cima de mulheres, obviamente, né? Porque... que grande novidade, na verdade. E o mundo continua o mesmo. E ele crescia muito pra cima de mulheres porque, obviamente, ele se sentia melhor, maior. E teve até um funcionário dele que falou que tinha 1,90 m de altura e ele só ia brigar com ele quando ele tava sentado, porque ele conseguia crescer pra cima do cara, porque o cara era muito mais alto que ele. Então ele só brigava com o cara quando ele tava sentado. Então você vê que é uma pessoa que, além de bizarramente malvada e cruel, é uma pessoa muito calculista, uma pessoa que queria realmente humilhar. Ele nunca fazia uma crítica pra ajudar uma pessoa ou pra melhorar o trabalho. Era simplesmente pra humilhar, porque ele se sentia o pica das galáxias. Além disso, vários assistentes dele acabaram deixando a indústria depois de virarem assistentes dele, porque não aguentaram serem abusados todo dia e eles começaram a achar que aquilo era a indústria do cinema e da Broadway, que aquilo era como seria. Então que eles falaram, é melhor eu não estar nisso, isso não é pra mim, porque eu não vou conseguir lidar com isso pro resto da minha vida. E aí também outras pessoas que já foram assistentes dele e depois viraram assistentes de outras pessoas, contaram que foi um choque muito grande. Inclusive, essa ex-funcionária dele que tinha diabetes, depois foi trabalhar na Netflix. E ela falou, ela se identificou, é uma das poucas que se identificaram por medo dele, né? Com medo dele processar ou com medo dele manchar o nome da pessoa na indústria. Ela se identificou e ela falou, agora eu estou trabalhando na Netflix. E pra mim foi um choque cultural muito grande, porque eu vim de um lugar que era muito absurdo para um lugar que ouve minhas ideias, que me respeita, que ninguém grita comigo, que ninguém taca coisa nos outros, que ninguém sai de ambulância tendo ataque de pânico. E eu não achei que isso era possível dentro da indústria que a gente vive. Então, pra você ver o quão manipulador e o quanto ele mudava a atmosfera das pessoas, ao torno das pessoas, para elas acharem que aquilo era o melhor que elas podiam e que elas deveriam ser gratas por estarem na mesma terra e respirando o ar que o Scott estava. Ele teve o Exposed, que foi muito sério. Inclusive, ele estava produzindo The Music Man, que o Hugh Jackman, que a gente falou sobre toda a história do Beetlejuice, ele que estava produzindo. E o Hugh Jackman até veio e se posicionou, enfim. E aí o Scott... Que aprovava, né? Lógico. Pelo amor de Deus. E aí o Scott lançou uma nota falando que ia pensar melhor em todos os seus atos e que estava se afastando da indústria, isso e aquilo. E também um dos funcionários dele disse uma frase que me impactou muito. Que ele falou assim: chega uma hora que você nem se importa mais tanto com os abusos que você sofre, mas passar 14 horas por dia vendo pessoas que você gosta, que você trabalha com, que você passa a maior parte da sua vida sendo abusadas, é muito desgastante psicologicamente. Eu não consigo imaginar como que é você estar num ambiente de trabalho no qual você não se sente seguro e você não se sente seguro não só por você, mas pelos seus colegas também. E pior de tudo, ficar vendo essa pessoa ser prestigiada e aclamada e amada, mesmo com as pessoas sabendo o que ele faz com você e com seus colegas de trabalho. O que o Scott Rudin é um abusador. Ele é uma pessoa que fez bullying com outras e ele é uma pessoa que abusa do poder que ele já teve dentro dessa indústria. E uma pessoa assim não merece ter poder, não merece fazer parte da indústria, não merece ter funcionários ou qualquer coisa do tipo, porque é uma pessoa que não sabe lidar com isso e que não tem a mínima capacidade de ser um ser humano decente. E por último, uma das coisas que ele também fazia, que eu queria comentar aqui com vocês, é que toda vez que um funcionário deixava ele, pedia demissão, porque todos acabavam
pedindo demissão 1 hora, ele ia lá e tirava os créditos dessa pessoa, do material que ela ajudou. Então vamos supor, a Joaninha ajudou o Scott em uma peça da Broadway. Ele ia lá e ela pediu demissão e ele tirava o nome dela, daquela peça. Então as pessoas ficavam com muito medo disso, porque ele usava os créditos que ele podia dar para os funcionários, né, em relação à indústria, tanto como uma punição, tanto como uma recompensa. Ou uma forma de atrair, né, as pessoas para as armadilhas. Exato, por isso que ele tinha esse sistema tão de predador, porque ele ia lá, procurava pessoas novas que iam cair nessa. Novas sofrem muito no mercado de trabalho, porque tá muito propício a sofrer abuso psicológico. Tanto pela falta de experiência, quanto por essa ansiedade de você sentir que você tá crescendo, de você sentir que você é alguém e que você tá fazendo a sua vida e fazendo alguma coisa pela sua carreira. Quando você vê uma pessoa de 62 anos, porque agora ele tá com 62 anos, se aproveitando da ingenuidade desses jovens que acabaram de se formar e que estão dispostos a trabalhar 14, 15, 16 horas por dia, sofrendo abuso para poder ser alguém nessa indústria que é tão difícil de conseguir ser alguém, a gente sabe o quão difícil é ser alguém, eu não consigo não ficar inconformada. E como eu disse, eu não vou contar todas as histórias, porque são muitas e também tem histórias muito pesadas e é muito cansativo você ficar batendo nessa tecla de ficar lendo todas as histórias. Eu vou deixar os links aqui pra quem tiver interesse, mas só pra vocês entenderem o que é esse burburinho que tá rolando aí no mundo do teatro musical com o Scott e o porquê que ele merece ser afastado de tudo que ele já produziu e de todos, enfim, né? De ser uma pessoa que tem o EGOT, sendo que é uma pessoa que não tem coração. Que vídeo pesado. Uhum. Mas é importante a gente falar desses temas também. É importante a gente falar sobre figurinos de Wicked, mas também falar e expor nomes de quem tá agindo e abusando do poder que tem. Então é isso. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho mais de toda essa polêmica, de todo esse burburinho que tá acontecendo. Se você ficou com alguma dúvida ou com algum comentário, ou se você tem alguma sugestão de tema pro canal, me fala. E como sempre, na descrição eu deixo links de ONGs e instituições muito importantes com pautas realmente muito legais. Se você não puder ou não quiser doar, tem como você entrar no site, ler sobre as causas, aprender um pouquinho mais, compartilhar com alguém que você saiba que esteja procurando uma ONG, uma instituição legal para ajudar. E eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui e até daqui a pouquinho. Tchau! Tchau! Tchau!